E aí, gente, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou contar para vocês aqui como foi a minha experiência do primeiro dia como fuzileiro naval. Para vocês que não sabem, a Força Armada aqui no Brasil ela é composta por três forças. Então tem a Força Aérea, o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil. E dentro da Marinha do Brasil tem uma repartição que é a própria Marinha do Brasil, onde tem o efetivo de marujo, e também tem o Corpo de Fuzileiros Navais, que é uma tropa um pouco mais especializada em fazer algumas outras atividades. E eu passei nesse concurso, como eu já falei para vocês aí um tempo atrás, tem um outro vídeo sobre isso também. E hoje eu quero contar para vocês como foi a minha experiência do primeiro dia, quando eu cheguei lá. Lá eu falo é no Rio de Janeiro, porque o curso, o recrutamento é lá no Rio de Janeiro. É na Zona Oeste, eu acho, se eu não me engano, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde fica o quartel do recrutamento dos fuzileiros. E nessa época, eu vou contar aqui para vocês, gente, é em 2006. Então eu tinha 17 anos, já tinha passado no concurso, já tinha feito todas as etapas e estava embarcando para ir já para começar esse curso aí, né, o recrutamento. Não sei como tá hoje, né, porque já faz muitos anos, então não sei como tá hoje, não sei se as companhias são as mesmas, se tá no mesmo lugar, eu não sei. Beleza, gente? Então eu vou contar para vocês como foi lá em 2006, que é quando eu entrei. E eu ainda tinha 17 anos ainda, então eu não sabia de nada mesmo, né? Então tá. E aí, quando eu cheguei lá, gente, antes, quando a gente recebe um, um enxoval, né? Uma lista de materiais que a gente tem que levar no primeiro dia. E eu já tinha recebido uma informação que eu não me lembro de onde também, que quando a gente chegava, a gente tinha que ficar levando as nossas malas em cima da cabeça, ficar correndo, assim, aquelas coisas que a gente vê em filme. Então eu tentei fazer a minha mala a menor possível para eu não ter essa dificuldade nessa hora aí. Então eu fiz a minha mala, uma mochila, uma única mochila, com, com tudo que dava para eu carregar. E eu fui. Só que chegando lá, tem gente do Brasil inteiro nessa hora, né? E aí tinha gente com 5 malas, porque veio de muito longe. E também não tinha como não levar tudo isso, porque você vai ficar lá naquele período de internato e não tem como você sair, então você vai precisar mesmo dessas coisas. E aí, gente, quando eu cheguei, é, na época, né, era um portão enorme, gigante mesmo, um portão assim, com muita gente lá na frente. Acho que tinha umas 800, 900 pessoas lá na frente. E aí eles foram selecionando as companhias e foram falando os nomes de quem estava na determinada companhia. Companhia é aquele pelotão onde vai ficar todo mundo junto. E eu fiquei na primeira companhia, no segundo pelotão. Foi lá que chamaram o meu nome. E esse vídeo aqui, vou dar um parênteses aqui, esse vídeo aqui é um link para o próximo vídeo daquelas homenagens que eu estou falando também, que estamos fazendo a série de homenagens. Então esse vídeo aqui é um link para o próximo, porque eu vou homenagear aqui mais uma pessoa depois desse vídeo aqui, que essa pessoa vai fazer parte aqui desse momento também. Então, quando eu cheguei, o lugar é enorme também, então a gente foi correndo realmente com a mochila na cabeça assim, e foi até lá embaixo, assim, lá longe, ficamos correndo um bom tempão lá, nem sei se era tão longe assim, mas é que a gente correu tanto. E aqueles que não tinham muita mochila, que era o meu caso, que eu pensei que eu ia ser espertinho nessa hora e levar uma mochila só, eu tive que ajudar os outros que tinham mais mochila.
então deu na mesma, né? Eu acabei tendo que carregar de outras pessoas que tinham muitas malas. E aí depois que a gente correu tanto assim dentro já do complexo lá, a gente chegou na primeira companhia lá, ela é amarela. Se não mudou, ela é de cor amarela, essa companhia aí. E eu lembro alguns nomes assim que foram importantes também. Eu vou mencionar justamente essas pessoas no vídeo de homenagens, mas eu vou comentar deles aqui porque faz parte dessa experiência aí. Então, um deles é o terceiro sargento Roriz, sargento Barbalho também. Eu não me lembro se ele era primeiro sargento, agora acho que não. Acho que ele era segundo sargento. E terceiro sargento Lourenço, eu acho também. Acredito que eles não estejam mais lá, provavelmente, porque já faz muito tempo. Mas se de alguma forma alguém conhecer, ou eles mesmos, de alguma forma conseguir chegar esse vídeo até essas pessoas, então vai um agradecimento aqui, porque provavelmente eles não vão lembrar, é igual o professor, né? A gente lembra dos professores, mas o professor tem muitos alunos e naquela época tinha muitos soldados, então eles não vão lembrar. Mas fica aqui o meu muito obrigado. Porque nesse momento, com 17 anos, você acaba definindo muitos caráteres ali nessa hora, né? Nesse recrutamento, nessa experiência aí, porque você é muito jovem, então essas pessoas, esses instrutores, acabam definindo muito da sua personalidade um pouquinho, né? Influencia bastante até. E aí, depois que eu cheguei, gente, vou ter um número, né? E eu era o 28, então dentro do alojamento era um triliche, e aí eu ficava do meio. A minha cama era do meio. Era 27, 28 e 29, nessa ordem da triliche. E agora eu não me lembro quem era o 29. Não vou lembrar quem era ele. Mas o 27 era um recruta da Bahia. Naquele momento a gente ficou muito amigo, porque era o que estava do lado, né? Mas não tenho mais contato com ele também. Mas naquela época ali, naquele momento, você acaba se apegando a coisas assim para poder se aproximar de outras pessoas. Então, pessoas que eram de fora do Rio de Janeiro, no caso esse outro recruta que era da Bahia, a gente acabou fazendo amizade por ter essas coisas em comum aí de estar distante da família né, e não poder sair do quartel porque também não tem nem para onde ir. Então foi uma experiência extremamente difícil no começo, porque primeiro é desconhecido, totalmente desconhecido. Eu não tinha ideia nenhuma do que eu ia passar lá. E mais para frente eu vou contar para vocês aqui umas boas aqui, que hoje eu dou risada, mas na hora o negócio foi mais difícil. Mas vou contar para vocês também. Não nesse vídeo, num próximo, hoje eu vou só mesmo comentar aqui como foi esse início. Então, era um sonho, né, que eu tinha de servir a Força Armada, então eu tentei me alistar e não consegui. Então, né, indo para lá, eu estava realizando esse sonho aí. Então, para mim também, além de ter sido muito difícil, mas em compensação, era uma experiência muito boa, porque era exatamente, na minha cabeça, naquela época, era exatamente o que eu queria fazer. Então, para mim, foi uma experiência muito gratificante, apesar das dificuldades que eu passei, porque, para mim, estava sendo a realização de um sonho naquela época ali. Isso, né, em 2006 lá, como eu já falei para vocês. E ali naquele momento de chegar, de encontrar, óbvio, você está sozinho. Tinham outras pessoas, tinham outros recrutas de São Paulo, mas é um grupo muito pequeno, porque não é tão comum pessoas de São Paulo fazerem essa prova e ir lá para o Rio de Janeiro com essa idade,
Eu também nem sei como que a minha mãe aceitou isso daí também nessa época, né, meu? Porque é um negócio falar que com 17 anos você vai mudar de estado e vai ficar lá e sabe lá quando é que você vai voltar. Então, foi um negócio meio doido mesmo. E aí, depois que eu já ter encontrado a cama lá, já ter colocado as minhas coisas, a gente tinha que arrumar um armário que era muito pequenininho e tinha que caber tudo lá dentro. E tinha a foto de como teria que ser o armário, né? Então como que você teria que arrumar o seu armário, tinha uma foto assim dentro na porta do armário para você olhar e copiar, né? Então o seu armário tinha que ser daquele jeito. E era muito engraçado porque a gente ficava tentando, apesar de ter a foto dentro da porta do armário de como o armário tinha que ser, a gente ficava olhando o armário do outro para ver como ele estava fazendo. Isso na época era um negócio meio desesperador, em vez de você parar e olhar para a porta do armário onde tinha a foto do que você tinha que fazer, não, ficava aquela correria de um monte de recruta ali, tudo perdido, tentando olhar o armário do outro, porque ele estava fazendo certo e você não, sendo que a foto estava ali no armário, né? Então é umas experiências assim, uns momentos muito... hoje chega a ser cômico, né? Mas na hora realmente eu ali me senti extremamente perdido, porque eu mesmo nunca tinha tido essa necessidade de arrumar, organizar o meu armário assim, dessa forma. Claro, minha mãe me mostrava as coisas em casa, mas nunca tive essa necessidade ou essa obrigação de ter que realmente colocar tudo numa ordem assim, deixar tudo certinho de cima a baixo. Então, para mim foi muito desafiador também isso. E é essa parte que eu estou dizendo que forma caráter, né, influencia na sua personalidade, essas coisas que você acaba sendo obrigado a fazer. E nessa hora, depois a gente tinha que, depois que arrumar o armário assim, a gente foi lá para fora, saiu todo mundo e aí foi apresentar os instrutores, quem era o comandante da companhia, aquele momento assim de recepção, porque depois que a gente entrou naquele portão inicial lá atrás, acabou, não teria mais nenhum parente próximo, era só você e você mesmo. Então foi um negócio meio bastante tenso para mim naquela época, porque eu realmente nunca tinha ficado tão longe de casa assim e sozinho, né? E as amizades elas vão acontecendo com o tempo, mas naquele primeiro momento eu me senti bastante sozinho, muitas vezes, inclusive nessa primeira noite aí que eu passei ali, eu não consegui dormir, porque eu fiquei pensando o que é que eu estava fazendo, se era aquilo mesmo. Eu estava realizando um sonho de estar ali, mas ao mesmo tempo nessa hora de deitar e tentar refletir o que estava acontecendo depois daquele turbilhão de experiências que tinha acontecido no dia. Aí eu parei ali e comecei a pensar se eu estava fazendo certo mesmo. Mas, com 17 anos, sei lá se eu estava fazendo certo ou não, né? Então, foi mais ou menos isso assim que eu passei ali naquele momento, essa apresentação dos instrutores ali nesse momento já estava de tarde, já estava quase acabando o dia, e aí apresentou os instrutores e depois liberou a gente, assim, liberou mais ou menos, né? A gente ia num refeitório que a gente na época lá a gente chamava de rancho, não sei por que o nome, então onde a gente comia, a gente chamava de rancho. Então a gente foi lá no rancho, jantou, mas a janta era 5:30 da tarde. E aí, depois a gente foi liberado para ficar mais ou menos assim, à vontade ali no alojamento, que era o único lugar que tinha na época. E aí foi essa hora que a gente começa a se conversar, e aí também tem mais uma pessoa que me ajudou muito ali naquele momento, que foi o Diego Massari. Também vou falar dele mais pra frente.
Então me ajudou pra caramba. Ele é carioca, então por isso que apesar daquela, parece que tem aquela diferença entre paulista e carioca principalmente, mas ali dentro não teve isso, sabe? Então esse é um cara que realmente me ajudou muito. Eu tenho um contato com ele ainda até hoje. Ele não está mais lá na Marinha também, assim como eu também, né? Não tô, claro, mas eu ainda mantenho um pouquinho de contato com ele, que é realmente uma pessoa importante. E aí a gente acabou conversando ali naquela outra, trocando algumas experiências ali nesse momento aí de noite já, né? Porque ninguém conseguia dormir mesmo. E a gente conversou com um com o outro e acabou ali se organizando em alguns pequenos grupos, principalmente os que moravam fora do estado do Rio de Janeiro, né? Porque já tinha aquelas experiências próximas, né? Um pouco mais comum. Mas nesse primeiro momento foi isso, foi uma dificuldade muito maior, apesar de eu estar feliz ao mesmo tempo, né? Mas foi uma dificuldade muito maior, até porque eu era muito novo, né? Não sabia nada de nada, e também porque não sabia nem o que ia acontecer no dia seguinte. E aqui para encerrar, que eu já contei aqui para vocês 17 minutos dessa experiência no começo, então eu vou continuar essa história aqui para vocês em outros vídeos e vou em paralelo fazer essas homenagens aí dessas pessoas importantes. Então aqui para encerrar, eu vou deixar para vocês aqui o que no dia seguinte, né, dessa chegada minha aí, no dia seguinte a gente foi acordado com um extintor de incêndio às 3h15, mais ou menos, eu acho que foi a hora que eu consegui olhar no relógio. Então era umas 3h15 da manhã, a gente foi acordado com um extintor de incêndio. Mas essa história eu conto no outro dia. Tá bom, gente? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que, se você pensa algum dia em entrar no Corpo de Fuzileiros Navais, saiba que não é fácil, mas é uma experiência assim muito boa e faz você crescer demais como pessoa, como ser humano. E pra mim foi ótimo também. Beleza, gente? Então, se você gostou, deixa um joinha. Aproveita, compartilha, divulga, assiste os outros vídeos aqui do canal. A gente tem vídeo aqui de muito estudo, mas também em alguns momentos eu paro e faço esses vídeos aqui para contar para vocês um pouco sobre mim, tá bom, gente? Então é isso, até a próxima. Não esquece, bons estudos e vem comigo!